Vamos nesta aula ver como imprimir e testar a nossa lista encadeada. Perceba que nós já tivemos uma série de aulas anteriores. Nós já desenvolvemos o nó para nossa estrutura lista encadeada. Nós já fizemos aqui o procedimento para inserir no início, um procedimento para inserir no final e também um procedimento para inserir no meio da nossa lista encadeada. Mas perceba que o nosso main está completamente vazio e nós ainda não fizemos um procedimento de impressão. Então, chega mais, deixa seu like nessa aula e vamos finalizar a nossa lista encadeada. Como imprimir não vai causar nenhuma alteração na nossa lista, então também será um procedimento sem necessidade de retorno, void, vou chamar de imprimir, e aqui neste caso, como eu mencionei, não faremos nenhuma alteração na nossa lista, então não é necessário um ponteiro para ponteiro, basta a gente receber aqui um ponteiro para o nosso primeiro nó. Então este é o único parâmetro necessário para a nossa impressão. Eu vou iniciar aqui com um printf, vou saltar uma linha, vou colocar uma tabulação e eu vou imprimir aqui o texto lista. 2 pontos de espaço e agora aqui na sequência eu vou então imprimir o conteúdo da nossa lista. Como a gente tem que percorrer a estrutura lista e a gente não sabe quantos elementos tem na lista, nós vamos então precisar de uma repetição do tipo enquanto, e esse enquanto vai executar até que momento, até que ponto? Enquanto o nosso nó for diferente de nulo. Dentro da repetição, o que eu preciso fazer então? Imprimir o número desse nó, o conteúdo, então, %d, espaço, e aí de onde virá esse número? Do nosso nó, seta, valor. Porém, olha só, nós temos uma lista encadeada, então eu preciso percorrer a minha lista, senão a gente vai ficar aqui num loop infinito. Como que eu percorro essa lista? O meu ponteiro nó vai receber nó, seta, próximo. Então perceba, eu vou para o próximo nó da minha lista. E em algum momento, esse nó então vai ser nulo. O nosso próximo aqui vai ser nulo, e aí vai quebrar a nossa repetição. Ao quebrar a nossa repetição, eu vou apenas colocar aqui 2 quebras de linha para separar a impressão no terminal. Pronto, finalizamos o nosso procedimento para imprimir a nossa lista encadeada na tela. Vamos trabalhar agora no main? Vamos construir aqui o nosso main em partes. Perceba, eu quero uma repetição. Eu vou imprimir um menu para o usuário com a opção para sair, para inserir no início, no meio, no fim, imprimir. Então eu quero que o usuário digite qual opção ele quer executar, realizar essa ação e depois perguntar se ele deseja executar outra ação, ou seja, imprimir o menu novamente. Então nós teremos aqui uma repetição do tipo faça enquanto, vou colocar aqui o while, e aí nós teremos aqui uma variável do tipo opção. Então vamos criar aqui essa variável int opção. E aí eu vou dar a opção 0 como opção de saída. Então, enquanto a opção for diferente de 0, significa que o usuário quer ficar aqui dentro desse laço, executando alguma ação. Vamos então imprimir agora um menu aqui para o usuário. Eu vou saltar uma linha, colocar uma tabulação, opção 0, sair, opção 1, inserir no início, vou colocar abreviado dessa forma com um I maiúsculo, opção 2, inserir no fim, opção 3, inserir no meio e opção 4, imprimir. Vamos agora fazer então a leitura da opção que o usuário escolheu. Vou colocar aqui então nossa função scanf, %d porque é um número inteiro, vírgula, e comercial, opção. Pronto, agora o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui agora o nosso velho e bom switch case sobre a variável opção, que tem aí a opção que o usuário escolheu. Eu vou colocar aqui agora os nossos cases, case de 1 até 4. Então, case 1, 2 pontos, vou colocar aqui o nosso break, não podemos esquecer do break, senão ele vai fazer o que tem dentro do case 1 e vai continuar fazendo o que está em seguida. E nós não queremos isso. Case 2, vou colocar aqui também o break, case 3 e case 4. Opa, case 4, não é 44. E por fim, eu vou colocar aqui também o default, porque ninguém garante que o usuário realmente vai digitar um valor entre 0 e 4. Então, se chegar aqui um valor diferente, eu vou fazer um teste. Se opção for diferente de 0 e se chegou aqui no default, significa que também é diferente de 1, 2, 3 e 4. Então, vamos imprimir para o usuário uma mensagem dizendo opção inválida. Agora, vamos tratar cada um dos cases. Vamos lá, case 1, inserir no início. Nós queremos então inserir um valor no início da nossa lista. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada valor e agora nós precisamos então pedir para o usuário digitar o valor que ele deseja inserir. Vamos então colocar nossa função de saída printf, digite um valor. Vamos fazer a leitura desse valor, scanf, é um número inteiro, então %d, e comercial, a nossa variável valor. Ok, já fizemos a leitura desse valor que será inserido. Agora nós precisamos então chamar o nosso procedimento inserir no início. E inserir, perceba que nós temos inserir no fim, no início e no meio. Cuidado para não se confundir. Neste caso aqui, para a opção 1, inserir no início. Inserir no início recebe o endereço da nossa lista e o número que a gente quer inserir.
Quem é a nossa lista? Perceba, a gente não criou a nossa lista ainda. Então vamos criar nó asterisco lista igual a null, porque no início a nossa lista está vazia. Eu preciso enviar aqui o endereço da nossa lista. Então e-comercial lista. E qual valor nós queremos inserir? A nossa variável valor. Pronto, finalizamos aqui o case 1 para inserir no início. Como o procedimento vai se repetir de forma muito semelhante nos cases 2 e 3, eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou vir aqui no case 2, Ctrl V. O case 2 é para inserir no final. Então, novamente, a gente vai pedir um valor, vamos ler esse valor e agora nós vamos chamar aqui o procedimento inserir no fim. Vamos novamente passar o endereço e-comercial lista, o endereço da nossa lista e a nossa variável valor, que contém o elemento a ser inserido. Vamos agora no case 3, eu também vou colar esse texto aqui, porém tem uma diferença aqui, olha só. O case 3 é para inserir no meio. Vamos revisitar aqui o procedimento inserir no meio. Perceba que nesse procedimento a gente recebe 3 parâmetros. O endereço da nossa lista, o número a ser inserido e um elemento de referência, que aqui nesse caso eu chamei de anterior. Eu abreviei como ante. O que significa esse número de referência? Eu quero inserir esse número após esse elemento aqui. Caso ele não exista, então será inserido no final. Então a gente precisa passar 3 parâmetros. Então vamos alterar a nossa mensagem aqui. Digite um valor e o valor de referência. Agora nós vamos ler aqui 2 valores. Este para a variável valor, que é o valor a ser inserido, e eu vou criar aqui outra variável chamada anterior. E vamos ler então o segundo valor digitado para e-comercial anterior. Pronto, agora nós já temos o valor a ser inserido e o valor de referência, após o qual será inserido o nosso elemento. Vamos então agora chamar aqui o nosso procedimento inserir no meio, e aí perceba, temos aqui 3 elementos. O endereço da nossa lista, e-comercial lista, o valor que queremos inserir está na variável valor e após qual elemento eu quero inserir? A nossa variável anterior. Pronto, feito isso, estamos quase finalizando. Aqui no nosso case 4, nós vamos apenas chamar o procedimento imprimir, passando, olha só, detalhe, eu não vou passar um endereço da minha lista, porque aqui não é ponteiro de ponteiro. Eu apenas preciso passar um endereço para o primeiro nó. Como nós temos aqui um ponteiro, então é o conteúdo desse ponteiro que a gente vai passar. Lista. Pronto. Feito isso, será que tudo está funcionando perfeitamente? Vamos testar? Eu vou vir aqui em View, vou apresentar aqui, vou exibir a nossa abinha de logs. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui. Eu vou então compilar e executar o meu programa. Pronto. Eu vou tentar imprimir a opção 4, a nossa lista está vazia. Vamos tentar inserir no início. Opção 1, eu vou inserir o elemento 10, vou imprimir. Perfeito, temos o 10. Vou inserir no início novamente, vou inserir o 20. Se eu imprimir agora, temos o 20 e o 10. Se eu inserir mais uma vez no início, temos agora o 30, o 20 e o 10. Perfeito, inserir no início está funcionando perfeitamente. Vamos agora para a opção 2, inserir no final. Eu vou inserir agora o elemento 5. Olha só, opção 2, número 5. Se eu imprimir agora, perceba que o 5 veio para o final. Opção 2, novamente, eu vou inserir o 0. Ao imprimir, o 0 foi inserido no final. Então, o inserir no final também está funcionando perfeitamente. Mas perceba que nós testamos o inserir no final com uma lista que já tinha elementos. Se a lista estiver vazia, será que ele vai funcionar perfeitamente? Vamos então sair aqui do nosso programa. Eu vou então rodar o programa novamente. Ok. E vamos agora iniciar com a opção 2. A nossa lista está vazia. Opção 2, inserir no final. Eu vou inserir então o elemento 10 e eu vou imprimir. Ok. A nossa lista está vazia, então o 10 é o primeiro elemento da nossa lista. Eu vou inserir no fim novamente, vou inserir o 20 ao imprimir, o 20 agora é o final da nossa lista. Se eu inserir o 30, nós teremos então agora a lista 10, 20 e 30. Vamos tentar então a inserção no meio, opção 3. Lembrando que aqui a gente precisa informar 2 valores, o valor a ser inserido e o valor de referência, após qual elemento eu quero inserir. Eu vou inserir o 15 após o 10. Eu vou imprimir, perceba que deu algum problema aqui, opção inválida. Se eu imprimir a minha lista, perceba que o 15 veio para o final. Então, ocorreu algum problema aqui na inserção no meio. Vamos verificar aqui o que é. Olha só, perceba que foi uma pequena falta de atenção. Aqui no case 3, digite um valor e o valor de referência. Nós estamos lendo 2 valores, um para a variável valor e outro para a variável anterior. Mas, olha só, como não tinha aqui o segundo %d, foi lido apenas essa variável. E o segundo valor que deveria ter sido lido nessa variável, na verdade ele ficou no buffer de memória e ele foi lido aqui pelo scanf para a variável opção. Por isso que veio para o default e apareceu opção inválida. Então era apenas a falta de 1% d. Vamos compilar novamente o programa?
E agora eu já vou então direto para a nossa opção 3, inserir no meio. Eu vou inserir o elemento 10 e agora não tem nenhum valor, a nossa lista está vazia, então pode ser qualquer valor, por exemplo 50. E aí nós teremos então a nossa lista com o 10. Eu vou novamente na opção 3, eu quero inserir agora o 20 após o 10. E aí nós temos então o 10 e o 20. Se eu colocar o 30 após o 20, nós teremos então 10, 20 e 30. Eu vou inserir agora o 15 após o 10. Perceba que entre o 10 e o 20 agora nós temos o elemento 15. E vamos à nossa última inserção. Eu vou inserir aqui agora o 25 após o 20. E aí nós temos então o 20, 25 e o 30. Então perceba que a nossa lista encadeada está funcionando perfeitamente. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E eu te convido a deixar o like nessa aula e a se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito que eu tenho postado aqui no canal. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.